Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto Fluência. Nessa aula eu vou mostrar para você como você pode aprender frases muito rapidamente e enriquecer o seu vocabulário. Então, se você está interessado nesse conteúdo, já se inscreve aí no canal, que eu vou postar sempre dicas de como aprender línguas. Lembrando que aqui na descrição eu vou deixar um link para o meu e-book, onde eu falo quais são as técnicas que eu utilizei para aprender várias línguas e que eu aprendi com diversos poliglotas e que todos têm quase que as mesmas ferramentas em comum. Então, se você está interessado, é um material muito rico. Se você quer aprender de uma maneira rápida, clica aí embaixo e baixa o meu e-book, você vai com certeza se beneficiar com isso daí. Bom, então vamos lá. A aula de hoje é sobre como você pode aprender, memorizar frases e usar isso para enriquecer o seu vocabulário, certo? Não importa a língua que você está aprendendo. Então, primeiro de tudo, vamos lá. Você precisa das frases. Então, você precisa de frases na língua que quer aprender, tá certo? Esse é o primeiro passo. Ivan, onde eu vou conseguir essas frases? Onde eu arranjo essas frases que eu vou aprender? Lembra, você precisa aprender sempre com o contexto. Então você nunca vai fazer uma lista de vocabulário com a palavra que você está aprendendo e a tradução dela. Você sempre vai aprender num contexto. Por isso que eu falo que você precisa aprender utilizando frases. Tá, mas onde que eu vou arranjar essas frases? A frase que você está aprendendo você pode arranjar de onde você quiser. Seja de um livro que você está lendo, um livro-texto que você está usando, ou então você está vendo alguma série, algum vídeo no YouTube com legenda, e você pausa e pega aquela frase que você se interessou, mas eu vou mostrar para vocês como eu pessoalmente faço, que é uma maneira assim um pouco mais orgânica de aprender. Então, vamos lá. Eu quero que vocês entendam que apesar da língua ter muitas palavras, todas as línguas funcionam da mesma forma, basicamente. Apesar de ela ter milhões de vocábulos, estou exagerando aqui, mas, por exemplo, quantas palavras tem na língua portuguesa? Não sei, 100, 200 mil palavras. Isso quer dizer que eu, Ivan, sei todas as palavras? Não, eu não sei todas as palavras. Cada pessoa, na língua nativa, seja em português, vamos pensar em nós brasileiros, nós temos um certo vocabulário. Às vezes eu tenho um vocabulário um pouco mais rico que você, às vezes meu amigo tem um vocabulário mais rico que o meu, mas a gente não sabe todas as palavras. Então eu foco no conceito de pegar as palavras mais frequentes. Por quê? Se eu souber as palavras mais frequentes, eu vou ser capaz de conversar, vou entender, e se caso haja uma palavra que eu não saiba, que não está nessas mais frequentes, eu consigo usar o conhecimento que eu tenho da língua para poder perguntar o que ela significa. Então, eu começo assim, ó. Palavras mais frequentes em inglês. Por exemplo, isso aqui. E eu vou entrar aqui, ó. 3.000 palavras mais comuns em inglês. Eu sei, e eu vou passar isso para você, que 3.000 palavras te dá uns 80, 90% de conhecimento da língua. Como eu sei isso? Porque eu fiz isso na prática em várias línguas. Então, se você aprender 3.000 palavras, parece um monte, parece muita coisa. Mas na verdade não é, e eu vou mostrar uma estratégia muito boa para você aprender isso aqui rapidamente. Mas assim, você vai focar nas palavras que realmente você vai utilizar. Então eu vou clicar aqui, ó. No caso, essa lista aqui, ó, essa lista não é muito boa. Eu vou te explicar por quê. Você tá vendo, ó? Ele está te dando 3.000 palavras mais comuns do inglês. Ok. Conhecendo entre 2.500 e 3.000 palavras, você conseguirá compreender 90% das conversas cotidianas. Tá certo. Os 10% restantes é possível aprender a partir de contexto ou tirar suas dúvidas. É mais ou menos isso aqui a ideia do que eu estou passando para você hoje. Porém, essa lista não é muito boa. Eu vou explicar por quê. Você está vendo que ele colocou em ordem alfabética aqui, ó? Ele vai colocar o A, depois as palavras com B, C e assim por diante. Qual que é o problema disso? Você pode até utilizar isso daqui, porém, às vezes, essa palavra aqui estaria por exemplo, na posição 2500. E essa aqui, com certeza, com total certeza, isso aqui é um artigo, tá? Isso aqui, com total certeza, está no top 100. Então, veja, você está gastando a mesma energia para aprender uma palavra muito frequente e uma nem tão frequente.
embora a gente esteja na lista das palavras mais frequentes, elas têm como se fosse uma hierarquia. Então, você pode utilizar isso daqui, mas eu não gosto de fazer isso. Então, eu separei aqui, ó, esse aqui. Eu separei aqui uma lista que ele coloca as palavras ranqueadas. O que isso quer dizer? Principalmente no inglês, é muito importante isso. Ele vai colocar as palavras de acordo com o seu uso. Então, quanto mais utilizada for a palavra, mais para cima ela está. Veja, até quem não sabe nada de inglês sabe o que é o verbo to be. Ou pelo menos já ouviu falar o que é esse verbo to be. Então você vê, o be está na primeira posição. Depois a gente tem a, in, have, enfim. Todas as línguas, elas têm basicamente a mesma estrutura aqui, pelo menos no top 50, vamos dizer. São os artigos, os pronomes, os verbos mais comuns, ter, possuir, conseguir, falar, essas coisas. Então, o que eu faço? Eu pego uma lista dessa, e você vê, essa lista que eu procurei aqui, ó, ela me dá a palavra e já me dá o que significa em inglês. Tudo bem, mas eu sou se eu for um completo iniciante, eu não faço ideia do que está escrito aqui. Não tem problema. Você vem aqui, ó, você vai pegar essa palavra, vai formar uma frase com ela, você não sabe nada. Forma a frase mais tosca que você pode fazer. E você vai estudar a partir disso. E aí você vai para a segunda, e para a terceira, e para a quarta. A ideia é estudar aproximadamente 15 palavras por dia. Isso não quer dizer que você vai estudar 15 palavras por dia. Isso quer dizer que você vai vir aqui e vai dar 1 até a 15 num dia, certo? No segundo dia você vai dar 16 a 30. Tenta manter essa constância, por quê? Quando você está começando, a gente vai com muita sede ao pote. Então você faz as 15 primeiras, você fala assim, nossa, tá fácil, agora eu vou fazer o resto, né? Hoje eu vou fazer 20, 30, 40, 50 frases. O que acontece? Isso começa a se tornar uma tarefa, começa a ficar meio maçante. Então, assim, da minha experiência, o que eu vi? Até umas 15, 20 frases dá para fazer. Eu foco em 15 por dia para manter a constância. É melhor fazer 15 todo dia, de segunda a domingo, do que eu fazer 50 na segunda, 50 na terça e depois perder a motivação, entendeu? O número de palavras vai ser mais ou menos parecido, só que o cérebro ele funciona melhor quando você tem essa constância. Então, eu vou procurar uma palavra aqui, ó, e vou dar um exemplo para vocês de como é que eu faria. Por exemplo, ó, essa 94 aqui, ó, become. Digamos que eu já estudei as 93 de cima, tá? Então eu já conheço o vocabulário para cima. O que é bom de você aprender num contexto é que você não aprendeu 93 palavras, você aprendeu provavelmente muito mais, porque você está montando isso dentro de uma frase e você vai enriquecendo o seu vocabulário é como se fosse exponencial, entendeu? Porque cada frase vai ter 4, 5, 6 palavras. Então, se eu for fazer uma frase com isso daqui, eu vou ter que fazer uma frase com algumas palavras. Então, você não vai aprender só o become. Certo? A partir de um momento em que você já tem um vocabulário que você já consegue, vamos dizer, entender um pouquinho, conversar, eu vou clicar aqui, ó, become. Aí ele vai me dar a pronúncia. Primeiro de tudo, você ouve a pronúncia. Certo. Become. Aí, veja só. To become is to evolve, change into, or emerge as something. Aqui ele está te dando a definição de become. Se você entendeu isso aqui, ótimo. Se você não entendeu, não tem problema e eu vou falar como que eu faço para estudar. Eu vou abrir uma outra aba aqui, ó, e vou no Word Reference, que é um dicionário. Tá vendo? Ele já está em inglês e português. E eu vou escrever become. Ele está me dando aqui, ó, become é tornar-se, transformar-se, virar. E ele até me dá um exemplo aqui, ó. Você pode até usar esses exemplos do Word Reference, mas eu tenho um outro site que eu gosto mais, que eu uso bastante, usei bastante quando eu estava aprendendo alemão, que é o Lingui. Então se eu vier aqui, ó, português, inglês, e eu escrever become, ele vai me dar o mesmo significado, tornar-se, e aqui ele me dá vários exemplos, entendeu? Então o que eu vou fazer?
Pega uma frase que seja fácil para você lembrar, porque aqui o Lingui ele dá, tá vendo, textos às vezes um pouco mais complexos. Mas se você pegar essa primeira frase, ó, thanks to all those who have helped this to become a reality. Agradeço a todos que ajudaram essas ideias a tornar-se realidade, certo? Então, o que eu faria no meu estudo? Por exemplo, em inglês. To become. Thanks to all those who have helped this to become a reality. Vamos ver se eu escrevi certo. Beleza. E aí, isso daqui, eu vou colocar a tradução que ele mesmo colocou aqui, ó. Agradeço a todos os que ajudaram estas ideias a tornar-se realidade. Está vendo que... Vou até dar um espaço aqui, ó. Eu tô com become aqui e eu tô com tornar-se em português. Então, eu coloquei uma frase para aprender uma palavra. Isso é muito bom porque o nosso cérebro aprende através do contexto e através da repetição. Então, o primeiro passo aqui é você colocar num contexto. Se eu colocar become, tornar-se, isso parece um pouco mecânico. Pensa, não foi assim que você aprendeu português, você não ficou decorando. Isso foi, as palavras foram sendo absorvidas pelo seu cérebro de uma maneira natural. Então, é assim que você vai fazer. Você pega a frase, become, tornar-se. Pode ser que dentro dessa frase você não entenda a tradução de todas as palavras, mas se você entender o significado, isso já está ótimo. O que é entender o significado? Entender o que ele está querendo dizer com essa frase, com essa ideia, sem olhar a tradução em português. Tá? Então, eu me deparei com essa frase, eu entendi o que ela quer dizer, tá ótimo, é isso aqui que eu preciso. Tá? Então, sempre pega em frases. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Ó. Eu vou voltar na minha lista. Ó, por exemplo, essa palavra aqui. Ó. Essa palavra não é country, não existe country, é country. Country. Se você clicar aqui, você vai ver a tradução. Country. Aqui mesmo ele já dá o contexto do significado aqui. Ó. A country is a nation, a body of land with one government. Also, rural areas outside cities and towns are called the country. O que ele está dizendo aqui? Ó? Se você não entender isso aqui, não tem problema. Você vai no Word Reference, vai no Lingui, que você vai achar coisas muito parecidas. Ele está falando que country é uma nação, um corpo, um pedaço de terra com um governo. E também pode ser uma área rural, certo? Vamos supor que eu não saiba o que está aqui. Eu venho no Word Reference, coloco country. Country, país. Você entendeu? Aqui, ó, ele descreveu o que é país. É excelente. Se você chegar nesse ponto aqui, tá ótimo. Se você não souber, não tem problema. Você vem no Word Reference e vê que country é país. Excelente. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos ver o que o Lingui dá pra gente. Ó, tá vendo? Tem muita frase que às vezes fica difícil. Eu gosto de pegar a frase mais fácil. Talvez essa daqui... Não, essa aqui, ó. Essa aqui tá boa. Many had already competed in similar competitions in their home country and around the world. Muitos tinham já participado em concursos semelhantes nos seus países ou no estrangeiro. Certo? Então vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, ó. Estou estudando a palavra country. Certo? Many had already competed in similar competitions in their home country and around the world. Vamos ver se eu escrevi certo. Excelente. Tá? Frase em português. O que isso significa? Muitos tinham já participado em concursos semelhantes nos seus países de origem.
Vocês entenderam a dinâmica aqui? Então, eu gosto de sempre destacar a palavra que eu estou aprendendo. Porque eu vejo essa frase aqui, eu sei que eu escrevi ela, eu sei que eu fui atrás dela, eu procurei e que tinha alguma coisa aqui que eu não sabia. Só que para ficar evidente, eu coloco country, country, países. Certo? Opa, eu copiei a frase errada aqui, ó. Semelhantes nos seus países ou no estrangeiro, não tem origem aqui, ó. Ou no estrangeiro. Agora sim. Então, country, países. Vocês entenderam? Pega uma frase, sempre no contexto, tem diversas ferramentas. Eu estou apresentando para vocês essa lista de palavras, tem o Word Reference e tem o Lingui. Existem muitos outros. Você pode procurar, por exemplo, se você não achar nenhuma frase que você gostou aqui no Lingui, coloca assim, ó, frases em inglês com country. Certamente vai aparecer alguma coisa. Vamos fazer mais um em inglês, ó. Agora eu quero mostrar para vocês, por exemplo, ó, essa lista, ela tá naquele ranking que eu falei para vocês. Mas se eu pegar uma palavra, por exemplo, lá para baixo, quer ver, ó? Vamos pegar uma palavra boa. Ó, por exemplo, 713, growth. O que é growth? Não sei. Tá, beleza. Cheguei aqui, ó. Growth. The noun growth is the process of something becoming bigger. Se você já aprendeu 713 palavras, 712, você muito provavelmente já consegue entender isso daqui. E não é difícil chegar em 700 palavras. Não é difícil chegar em 1000 palavras, em 2000 palavras. Vocês vão ver como o processo ele começa a ficar cada vez mais fácil. Tá, vamos lá. Se você ainda não entendeu isso daqui, faz o mesmo caminho. Chega lá, no Word Reference, Growth. Growth, crescimento. Excelente. Tá, eu vou vir aqui no Lingui e vou escrever Growth. Growth. Crescimento. Aí ele já me dá, ó, ele tem os mesmos exemplos aqui, ó, só que ele já me dá aqui no começo uma frase boa, ó. The company has shown a positive growth. A empresa mostrou um crescimento positivo. É isso que eu vou fazer. Vou pegar aqui, ó, tô aprendendo growth. The company has shown a positive, vamos ver se eu escrevi certo, positive growth. Em português, como é que fica? A empresa mostrou um crescimento positivo. A empresa mostrou um crescimento positivo. Certo? Growth, crescimento. É isso que eu vou fazer. Isso funciona com todas as línguas e essa lista de palavras sempre vai funcionar. Aprendendo e focando nas palavras mais frequentes, você vai ficar fluente de uma maneira muito mais rápida. Aqui eu estou te mostrando como eu faço. Eu vou, procuro uma frase, tento entender o que está escrito nela, tento entender o significado e não a tradução de cada palavra e vou deixando isso no meu estudo. Mais pra frente eu vou mostrar para vocês como faz para estudar isso aqui da melhor maneira possível. Vou dar uns outros exemplos aqui também, ó. Por exemplo, eu deixei aqui mesma coisa, só que em espanhol. As palavras mais frequentes do espanhol. Então eu vou vir aqui, ó, por exemplo. Ó, vou pegar volver, certo? Aí eu vou vir aqui, ó. Vou mudar no Lingui de português para inglês e português para espanhol. Certo? E vou escrever volver. Voltar, retornar. Ótimo. Mi hermano volvió a casa después de 2 años en el extranjero. Vamos lá, mesma coisa. Agora estou estudando espanhol. Volver. Você nunca vai fazer assim, ó. Volver, voltar. Isso é péssimo para a memória. Não é assim que a gente aprende. Então esquece essas listas de vocabulário, esquece que não é assim que nosso cérebro funciona. Volver. O que você vai fazer? Frase em espanhol. Mi hermano volvió. E olha só. Aqui fica interessante também, ó. A frase que você colocou é volver, mas ele está dando a frase com a conjugação. Volvió. Pensa, quando você era criança, quantas tabelas de conjugação você pegou em português? Nenhuma. Então
Então esquece isso. Quer aprender espanhol? Quer aprender inglês? Esquece lista de vocabulário. Esquece conjugação de verbo. Você vai aprender isso de maneira natural. Veja só. Mi hermano volvió a casa después de 2 años en el extranjero. Frase em português. O meu irmão retornou para casa após 2 anos no exterior. Retornou para casa após 2 anos no exterior. Palavra que você está aprendendo? Volvió. Meu irmão retornou. Excelente. Vamos pegar mais uma aqui, ó, em espanhol. Por exemplo, aunque. Mesma coisa, você vai estudando isso daqui, aunque. Aqui, ele está te dando a tradução em inglês. Vamos supor que eu não sei inglês, estou aprendendo espanhol, tá? Vou vir aqui, aunque. Ainda que, embora, certo? Finalmente chegaram os invitados, aunque muy tarde. Vamos lá, estou estudando aunque. Finalmente llegaron los invitados, aunque muy tarde. O que ele falou em português? Os convidados finalmente chegaram, embora muito tarde. Você vê que a tradução, ela não é literal, tá vendo? Ele colocou finalmente no começo aqui, aqui finalmente depois. Gente, isso daí tanto faz, tá? Eu tô aprendendo aunque, embora, tá vendo? É um contraste aí. Tá, vamos ver agora frases em francês. Vamos pegar alguma coisa. Por exemplo, reconnaître. Reconnaître é reconhecer. Vamos lá. Vou vir aqui, mudar para francês. Reconnaître. Mesma coisa, mesmo exemplo que eu dei, ó. Vamos lá, no espanhol. Francês. Reconnaître. Il a reconnu avoir tort. O que é avoir tort? É estar errado. Il a reconnu avoir tort. Aí eu vejo aqui, ó, qual que é a tradução? Reconhecer. Se avoir tort é estar errado, ele reconheceu estar errado. Ele reconheceu que estava errado. Vamos botar do jeito que ele colocou aqui, ó. Ele reconheceu que estava errado. Tá. Mesma coisa. Certo? Vamos fazer mais um em francês aqui, ó. Aujourd'hui. Isso aqui é uma palavra muito utilizada. Então eu vou aqui, ó. Vamos lá no Lingui, português para francês. Aujourd'hui. Aujourd'hui é hoje. Hoje, atualmente. É mais hoje, tá? Depende do significado da frase. Aujourd'hui, la ville est plus sûre qu'avant. O que é isso aqui? Hoje, a cidade é um pouco mais segura do que era. Vamos lá. Opa. Aujourd'hui. Vamos lá. Aujourd'hui, la ville est plus sûre qu'avant. Tradução em português. Atualmente, pode colocar hoje também, a cidade está mais segura do que costumava ser. Aujourd'hui, o que é aujourd'hui? Atualmente. Pensa, aqui no Lingui, ele está colocando dois significados, hoje e atualmente, que, na verdade, se você colocasse hoje aqui, ó, não ia mudar nada. Então pensa, você pode colocar no seu estudo dessa forma assim, ó, atualmente.
Quando você for estudar, você vai ver pelo significado que pode ser hoje, pode ser os dois, entendeu? Vamos fazer agora em alemão. Ó, aqui as palavras mais frequentes, eu vou escolher um aqui, ó. Por exemplo, 301 a 325. Das Angebot. Das Angebot é a oferta. Então vamos fazer a mesma coisa, ó. Português. Agora, alemão. Vou escrever sem o artigo mesmo. Angebot. Vamos lá. Alemão. Angebot. Substantivo neutro. Então é das Angebot. Angebot é oferta. Der Verkäufer akzeptierte mein Angebot in Höhe von $50. Certo? Então você vai estudar a partir disso aqui, ó. Der Verkäufer akzeptierte mein Angebot in Höhe von $50. Certo? Aí você vai colocar o significado em português. O vendedor aceitou minha oferta de $50. O vendedor aceitou minha oferta de $50. Mesma coisa aqui, ó. O que a gente está estudando? Angebot. Oferta. Certo? Vamos voltar lá no alemão. Vamos procurar outro aqui, ó. Por exemplo, Schafe, das Schiff. Das Schiff é o barco, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Schiff. Então, aqui, ó. Aqui a gente estava estudando Angebot. Das Angebot, vou colocar. E aqui, das Schiff. É isso que eu estou estudando. Certo? Navio, barco. Das Schiff erreichte den Hafen. Das Schiff erreichte den Hafen. O barco chegou ao porto. Ele colocou um pouquinho diferente aqui, mas eu vou escrever assim. O barco chegou ao porto. Então você entendeu qual que é a dinâmica aqui, ó? Você está aprendendo uma língua, eu vou resumir para vocês. Você está aprendendo uma língua, foca nas palavras mais frequentes. Ninguém me ensinou isso quando eu fui aprender nenhuma língua. Eu fui atrás disso, testei e dá certo. É muito mais eficiente. Eu lembro quando eu estava aprendendo alemão, eu me deparei com uma palavra logo no começo do estudo, assim, nas primeiras semanas, que era Flugbegleiterin. E Flugbegleiterin é comissária de voo, comissária de bordo. E eu percebi que isso gravou na minha mente porque eu percebi que é uma palavra que eu nunca uso em português. Eu não estou ligado com aviação, eu não sou piloto, eu não sou comissário, eu não trabalho em aeroporto. Então essa é uma palavra que para mim não fazia muito sentido. E, por outro lado, tinham muitas palavras que eu poderia ter aprendido, mas que eu, vamos dizer, gastei minha energia nessa palavra. Então foca nas palavras mais frequentes. Como que você sabe quais são as palavras mais frequentes? É só procurar. Tem na internet hoje, é muito fácil. E aí o que você faz? Vamos pegar em inglês aqui, ó. Vai descendo essa lista e vai estudando de 10 a 15 frases por dia, tá? Você vai estudar, quando eu falo estudar, é adicionar ao seu material. Eu vou explicar para você um pouco mais para frente como fazer isso. Mas você vai adicionar ao seu material. Imagina que você queira aprender as 3.000 palavras que vão te dar os 90% de compreensão da língua. Se você fizer 10 palavras por dia, em 10 meses você aprendeu todas essas palavras. Se você fizer 15, vai mais rápido. Se você fizer 20, vai mais rápido ainda. Só que exige um pouquinho mais de esforço. Agora pensa, essa que é a diferença entre demorar anos para aprender inglês ou qualquer outra língua e demorar menos de um ano. É isso que eu defendo, aprender da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente. Isso aqui ninguém me ensinou, eu tive que ir atrás, usei em várias línguas e isso dá certo. Vai por mim, confia em mim. Então, pega frases, seja lá de onde você quiser, eu pego dessa forma das palavras mais frequentes,
Adiciona essas palavras ao seu aprendizado e vai estudando isso de uma maneira constante, todo dia. Se você pegar todo dia para fazer isso daqui, você vai chegar à fluência. Então é assim que eu faço. Boa sorte para vocês, pessoal, e bons estudos!